Em que momento o termo nova política virou moda para mulheres e homens públicos, grupos de formação política e setores do eleitorado? Muitas dúvidas sobre nova política e velha política. Será que é ideal essa denominação? Nesse vídeo, com certeza, você vai entender tudo sobre isso. Eu sou o Carlos Caioda, estrategista político. Talvez as manifestações de 2013 figurem como um marco. Através delas, muitas pessoas intensificaram críticas ao mundo político, essencialmente movidos pela ideia do combate à corrupção, e passaram a defender a nova política. Alguns fizeram questão de afirmar que não eram políticos e que isso o afastavam da velha política, sendo esta fosse o mal a ser combatido. Candidatos nas eleições de 2016 e de 2018 apropriaram-se do termo nova política. Fizeram isso como estratégia de marketing, evitando misturarem-se com a política que foi demonizada por parcela da sociedade e por membros de instituições do Estado. Num determinado momento, a política passou a ser a causa de todos os males. De fato, muitos dos problemas se deram na política e foram protagonizados por políticos. Contudo, a política como método de deliberação e condução das políticas públicas acabou vítima dessa demonização. E o que tudo isso mostra? Que é um equívoco denominar a política como nova ou velha. A nomeação correta seria uma distinção entre boa e má política. A boa política é o método indispensável à realização da democracia e pode ser feita por velhos ou novos políticos que queiram servir ao povo. Boa política se faz com espírito público, caráter, preparo, decoro, disposição ao diálogo e poder de persuasão. Ausentes essas características, a política não será nova ou velha, será uma má política. Mas vamos ser mais específicos quando se falamos entre velha e nova política, ou boa e má política. Se existe uma palavra para definir velha política, a melhor é coronelismo. É uma prática usualmente na cidade do interior, que em uma pessoa ou uma família se intitula dono da cidade, com aquela frase típica: aqui quem manda nessa cidade sou eu, ou minha família, né? Só por conhecimento, para você, candidato, essa prática começa desde a nossa colonização com as capitanias hereditárias e acaba no final do século XIX e início do século XX com a República. Mais precisamente em 1891 com a nossa primeira Constituição Republicana. Acredite, mas isso infelizmente não acabou. Ainda temos cidades com donos. A diferença do antigo coronelismo para o atual é que antigamente a república era frágil. Hoje a república é mais sólida. Tempos atrás, a coisa do povo dependia de ordem dos coronéis. Atualmente, as instituições tendem a uma independência, mesmo que a passos curtos. Antigamente, a população era mais acomodada. Hoje, ela está cada vez mais vigilante e revoltada com os políticos, que não respeitam as leis. Isso significa que, para ser o dono da cidade no século XXI, principalmente nesses últimos anos, com tanta tecnologia e tanta informação, a pessoa ou a família tem que ter uma articulação política muito ampla. Vai ter que realizar acordo com o Poder Legislativo, tribunais de contas, delegacia, Ministério Público, juízes, grandes empresas e líderes locais. E ainda torcer para a população não se revoltar e votar contra. Tem muitos casos aí pelo Brasil. E evitar que vaze algum vídeo comprometedor para cair na opinião pública das redes sociais. Com algumas exposições, independência das instituições e revolta da população, as consequências são, presta atenção, que o cerco está fechando, os acordos são desfeitos e políticos, empreiteiros, funcionários públicos e demais agentes causadores de corrupção estão sendo presos. Há um sentimento de esperança e uma necessidade urgente de alteração de mentalidade e comportamento por parte da classe política.
A expressão nova política já está no discurso de muitos políticos que querem se apresentar de cara nova ao eleitor. Mas a nova política é muito mais do que um discurso, é um posicionamento. Para o eleitor, a nova política é, antes de tudo, um novo comportamento. Está associada à expectativa em relação a quem lhe destina o voto. Para o eleitor, o conceito de nova política é repleto de esperança, de crenças nas pessoas de bem. Você entende isso? A maior parte dos eleitores acredita que há mais pessoas honestas do que desonestas. E para tanto, é necessário estabelecer novos critérios de seleção dos candidatos a serem eleitos. O eleitor não confia nos políticos, mas quer confiar em uma pessoa. Quer depositar o seu voto em quem não esteja associada às velhas práticas políticas, que o eleitor chama de velha política, denominado pelo eleitor. São aqueles políticos que fazem conchavos, que visam ao seu próprio interesse, que não cumprem o prometido, são arrogantes e não recebem eleitor depois de eleitos. Para conceituar a nova política, o eleitor define características como honestidade, transparência, compromisso com palavra dada, simplicidade e boa intenção. Mas vamos entender cada uma dessas. Diante de tantos escândalos de corrupção, a honestidade é a característica mais desejada. O caráter é o centro do debate. O eleitor não acredita no argumento de que a honestidade não deveria ser exigida como característica, por ser um princípio base de qualquer político ou de qualquer ser humano. O caráter dos políticos tem sido questionado pela ausência de princípios, de escrúpulos, e a nova política deve retomar a essência, a ideia de que um gestor público atua em prol da coisa pública e fala sempre a verdade. Característica que está associada à honestidade e ao caráter. Quem atua na nova política deve ter a consciência de que é um servidor e não se deve se servir de privilégios. Deve servir à sociedade e ter a clareza de que tudo o que administra é da sociedade. Nesse contexto, a prestação de contas deve ser uma prática, deve estar no DNA. O novo político precisa ser honesto e transparente, mas precisa ter condições de só prometer o que pode cumprir. O eleitor sabe que muitos políticos não são apenas demagogos, mas são incompetentes. Prometem o que não podem cumprir ou que não é da sua alçada. Tipo, alguns casos, muitos casos de vereadores ou deputados que apresentam propostas de prefeito e de governador. É a característica que agrega todas as demais características e dialoga subjetivamente com a imagem, com o estereotipo físico do candidato. Se o candidato tem caráter, é honesto, transparente e cumpre o prometido, será alguém que fala em nome da sociedade, um membro da sociedade. Gente como a gente. Nesse contexto, o eleitor não imagina um candidato engravatado, com gel no cabelo e postura soberba. O eleitor supõe que o novo político deve ter a simplicidade de um vendedor, que agrada o cliente, que atende às suas necessidades e está sempre pronto para ajudar. O desejo do eleitor é simples, mas muito simples. Ele quer votar em quem sabe o que fazer e faz o certo. Simples assim. Essa, na minha opinião, é o pilar de tudo. Se o político tiver boa intenção, já é meio caminho andado. Mas como eu vejo isso como metade do processo, eu vou fazer um vídeo só para falar de boa intenção, tá bom? Mas resumindo, a nova política pressupõe um candidato honesto, que cumpra o prometido, que tenha capacidade, saber o que precisa ser feito, que tenha transparência nas suas ações e boa intenção, e que não se corrompa. Bom, é isso. Espero que você tenha entendido a diferença entre velha e a nova política, ou melhor,
a boa e má política. Se gostou desse vídeo, deixe sua curtida e se ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva aqui no botão vermelho e se ainda não me segue nas minhas outras redes sociais, segue lá. Meu Insta é @carloscaioda e o meu Facebook Carlos Caioda, estrategista político.